Escritura se abre com um matrimônio, oficiado pelo próprio Deus, Deus que apresenta Eva para Adão, e ele que, portanto, oficia aquele primeiro casamento, e a Escritura se encerra com um casamento, com as bodas do Cordeiro. Jesus, desposando-se, mais do que isso, Jesus casando-se com a igreja. Este casamento para o qual nós estamos nos preparando como igreja, para o qual Ele nos está preparando, para o qual o Seu Espírito nos está enfeitando, nos está purificando, nos está santificando, será o momento máximo de realização da igreja, quando terá chegado ao seu fim, quando ela se unirá ao seu Senhor nas bodas eternas. Mas enquanto isso não acontece, diz São João no livro do Apocalipse, lá no final, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva clamam, vem. O Espírito e a noiva anseiam pelo retorno do noivo, por esse momento glorioso, por esse momento no qual todos nós seremos definitivamente unidos a Cristo nesse matrimônio eterno. A história será encerrada com um grande casamento. E o que o Espírito Santo suscita no nosso coração é uma ansiedade. Nós queremos nos unir a Jesus no final de todas as coisas. Ora, se o Velho Testamento começa com um casamento, se o Novo Testamento é encerrado com um casamento, no tempo da encarnação, quando Jesus, o Verbo encarnado, realiza o seu ministério na terra, também tudo acontece de casamento a casamento. O Evangelho de São João nos descreve que o primeiro milagre de Jesus foi realizado nas bodas de Caná. Foi ali que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ora, todos nós sabemos como acontecia um casamento nos tempos de Jesus. O casamento era uma cerimônia de aliança, era um ritual de aliança. Um ritual maravilhoso. Um ritual que acontecia em duas etapas. A primeira etapa eram os chamados desposórios, que eram o casamento legal. Isso era necessário porque, nos tempos de Jesus, construir uma casa era algo muito difícil, era algo muito artesanal e, portanto, ninguém poderia comprometer-se com alguém para casar e depois desfazer esse compromisso. Os desposórios, o casamento legal, portanto, eram necessários, porque era a garantia de que o casamento iria acontecer. Ora, depois dos desposórios, o noivo preparava a casa para a noiva. E então, depois de mais ou menos 6 meses e 1 ano, mais ou menos 6 meses, 1 ano, acontecia a cerimônia do casamento. O casamento o que é? Introduzir a noiva dentro de casa. Por isso tem esse nome, casamento. É levar a noiva para casa. Isso acontecia dentro de uma cerimônia muito bonita. A noiva estava na casa dos pais, estava rodeada de 10 amigas virgens, também vestidas com roupas brancas, e no meio da noite chegava o noivo. Quando ele chegava, ele conduzia a noiva para a sua casa, para a sua habitação, para a sua morada, através de uma grande procissão, festiva, alegre, feliz. E quando a noiva era colocada dentro do aposento do noivo, toda a família do noivo, os amigos do noivo, estavam ali reunidos e havia uma grande festa. Uma festa que durava, quando
o casal era um pouco mais abastado, durava até alguns dias. Ora, quando a noiva era introduzida na casa do noivo, o noivo a levava para o quarto do casal. Ali, ele lavava a noiva. Geralmente apenas lavava-lhe os pés, porque vinha do caminho da estrada. Depois, dava de comer à noiva, inclusive colocava-lhe a comida na boca. E então, acontecia o ato conjugal. Aquele ato conjugal, apesar de íntimo, para os israelitas era um momento muito importante, porque o homem participa da aliança de Deus com Abraão através da circuncisão, que é quando o seu sangue selava a aliança de Deus com Abraão num pacto de sangue. A mulher participava da aliança de sangue que Deus fizera com Abraão mediante um matrimônio. Quando o marido, no ato conjugal, rompia o ímen da mulher e aquele sangue se tornava o sangue da aliança, para dizer que o matrimônio é um pacto de sangue, é uma aliança de sangue. De tal modo que Deus diz através do profeta Malaquias: eu odeio o divórcio, porque naquela perspectiva o matrimônio é considerado como uma aliança de Deus com o seu povo, realizada mediante a circuncisão do homem e mediante a união conjugal com a mulher. O matrimônio é um pacto de sangue. Ora, por isso o homem pegava aquele sangue, colocava numa espécie de lenço e ele era exposto na sala, porque era o sinal de que aquela mulher agora tinha sido introduzida na aliança de Deus com Abraão e, portanto, ela também participava das bênçãos da aliança, estava mediante o ato conjugal selada a aliança de sangue no matrimônio. Esses ritos todos mostravam que no tempo de Jesus o matrimônio era entendido de modo solene demais, de modo profundo demais. E se os sinais de Jesus começaram com aquelas bodas em Caná, no Evangelho de São João, quando nós chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de São João, a chamada hora de Jesus, o momento em que Jesus vai realizar o seu holocausto, o seu sacrifício, para depois ressuscitar dos mortos, o que acontece? Jesus preparou o cenáculo. Ele preparou a ceia para os seus apóstolos. E ali, ele lava-lhes os pés. Lava os pés dos apóstolos. Pedro diz: Senhor, a mim não me lavarás os pés. Jesus, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro diz: Senhor, então, se é assim, não me lava apenas os pés, lava-me também a cabeça. Jesus diz: aquele que está limpo não precisa senão que se lhe lavem os pés. Depois, ele institui o sacramento da Eucaristia, dá-lhes de comer, coloca-lhes a comida na boca. É o noivo. É o noivo que está alimentando a sua noiva, a igreja, que está dando a sua carne como alimento para a igreja, que está entregando a sua vida para entrar na vida da igreja. Mas Jesus diz: eu vou preparar-vos um lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e eu voltarei para vos levar comigo. Ou seja, ele está dizendo: agora eu vos estou desposando,
mas chegará o dia do matrimônio eterno, em que eu vou introduzi-los dentro da minha casa, dentro da minha morada. Ali vocês não vão mais chorar, ali será tudo alegria, ali será totalmente festa, ali vocês terão a recompensa para tudo aquilo que vocês quiserem. Mas eu vou, e eu vos deixo um penhor, eu não vos deixo órfãos, eu vos deixo a garantia de que eu voltarei. Eu envio para os vossos corações o Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é o presente do noivo para a noiva. Ele é a garantia, São Paulo diz na carta aos Efésios, que ele é o penhor, ele é a garantia de que Jesus vai voltar. Ele está aqui junto com a noiva, purificando-a, lavando-a, santificando-a, para que ela chegue nesse dia das bodas eternas e possa se unir definitivamente ao esposo. Ou seja, a noiva vai virar rainha. A noiva vai se tornar a esposa do rei. A noiva, por enquanto, está sendo preparada, está sendo enfeitada. E é muito bonito que, no capítulo 15, no contexto da Santa Ceia, Jesus diz aos seus apóstolos: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho anunciado. Para dizer que esta obra de santificação que ele está realizando na igreja, e que São Paulo diz que ela acontece em cada matrimônio, ela é o derramar contínuo do Espírito pela palavra, que nos vai santificando, que nos vai purificando, que nos vai limpando, que nos vai tirando de uma maneira humana, naturalista de pensar, que nos vai introduzindo numa concepção espiritual perfeita, pura do matrimônio, de uma consciência cada vez mais clara, mais límpida, mais doutrinalmente segura, mais embasada na ideia de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, aquilo que Jesus realiza na última ceia são ritos matrimoniais. Ritos que nos indicam o seu retorno. Ritos que nos indicam que o esposo vai voltar. Mas enquanto ele não retorna, enquanto ele não volta, o seu Espírito está santificando cada matrimônio para que seja uma imagem dessa união dele com a igreja. Uma imagem do que vai acontecer. É muito bonito perceber isso na vida, né? Eu já tive essa experiência, eu sou pároco, e é muito interessante, porque quando a gente fala de casamento, as pessoas, às vezes, elas estão um pouco desencorajadas de casar. O pessoal tem preguiça, tem desinteresse. Hoje em dia, as pessoas também se preocupam muito com o preço das coisas. Mas quando um casal decide casar, é como se eles enlouquecessem por um momento. E mesmo aqueles que queriam um casamento simplesinho, um casamento bem normal, bem tranquilo, bem... De repente aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Querem fazer festa, querem bolo, querem não sei o quê, e querem um vestido, e querem não sei o que mais lá, e querem não sei o que. Eu falo, meu Deus, não era para ser simples? De repente virou uma cerimônia de coroação. De repente se tornou uma cerimônia solene. Por quê isso acontece com os casais? Por um motivo. Isso não vem de você. Isso foi colocado em você pela palavra. A maior festa de arromba que haverá na história será o casamento de Cristo com a igreja. Casamento é sinônimo de festa. Casamento é sinônimo de celebração, de júbilo, de euforia, de alegria. Mas o casamento para o qual nós estamos nos preparando enquanto noiva do Cordeiro
será a maior festa que jamais houve em todos os tempos, festa para a qual o coração de Cristo está ansioso. O coração de Cristo está ao lado do Pai, dizendo: Pai, eu quero me casar. Pai, eu quero a minha noiva. Pai, eu quero que a minha noiva fique pura, imaculada, gloriosa, sem mancha nem ruga. Assim como, às vezes existem mulheres que não são muito favorecidas de feição, mas que, quando vão se casar, estão lindas, né? Se produzem, fazem o cabelo, tem o dia da noiva, né? Rebocam tudo, não tem nenhum buraquinho na cara, capricham. Você olha e fala assim: meu Deus, será que é ela mesma? É ela! Se encontrou na véspera, fala: meu Deus, que diferença, né? Glória a Deus. O grande dia da noiva é o tempo da igreja que nós estamos vivendo. O Espírito Santo nos está santificando pela palavra. Ele está entrando em nossas almas, e eu creio que, assim como a doutrina do matrimônio foi crescendo e foi se desenvolvendo, está cada vez mais clara, mais clara, mais clara. Embora o diabo esteja atacando tanto o casamento, inclusive do ponto de vista doutrinal, para rebaixar o casamento a qualquer coisa, para desfigurá-lo, para transformá-lo em qualquer arranjo que o homem possa inventar, apesar de haver uma mobilização do inferno para transformar o casamento numa coisa deformada, eu creio que o Espírito Santo está realizando uma transfiguração do sacramento do matrimônio, que se tornará cada dia mais gloriosa.